Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Politicando, Política com Humor. Hoje nós vamos receber o professor, historiador, sociólogo Adilson Filho, que tem uma ampla experiência aí no meio acadêmico, como pesquisador, já deu aula e dá aula em várias universidades, várias instituições, e ele vai abordar, vai falar um pouquinho pra gente de um livro que ele vai lançar daqui a pouquinho, muito interessante sobre questões, pontos polêmicos aqui da política brasileira. Para começar, vou chamar o nosso querido professor Vande Carlos Vasconcelos. Boa noite, Vande. Boa noite, professor Adilson Ferraz. Boa noite a todos e a todas. Bom, a noite de hoje é uma noite especial, né? Estamos recebendo o professor José Adilson Filho. Bom, eu tive a honra, não é, do professor José Adilson Filho ter sido meu professor na FAFICA, não é? Ele foi professor na minha graduação, foi professor na minha especialização e também foi o meu orientador, não é? No NUPESC, o Núcleo de Pesquisa da FAFICA, entre os anos 2015 e 2016. O professor José Adilson Filho, ele é formado em História pela Faculdade de Formação de Belo Jardim, ele é mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e é doutor em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Isso mesmo. E, atualmente, não é professor adjunto aí da Universidade Estadual da Paraíba, lecionando Teoria da História, Historiografia Brasileira e Interdisciplinaridade. Professor Adilson Filho, seja muito bem-vindo. Boa noite a Vande Carlos, ao meu amigo Vande Carlos. Boa noite ao professor Adilson Ferraz, com quem tive a honra de trabalhar e de participar de uma coletânea da qual eu fui o organizador. Queria dizer a todos os internautas, dar uma boa noite a todos, dizer da minha alegria de estar nessa live do Politicando. Eu acho que vocês estão cumprindo um papel muito importante, que é produzir conhecimento, bons debates, mas sem perder uma coisa que é fundamental, o riso, o humor. É isso aí, Adilson. Então, só dizer que é um prazer receber você aqui no Politicando. Essa entrevista vai ser muito especial para a gente. Vários temas aí que a gente vai abordar que são muito interessantes para o pessoal entender mais o que é a política, como funciona a política aqui no Brasil. Para começar, Adilson, Wander, a gente tem uma inflação. Inflação não é somente de dinheiro, né? A gente tem inflação de Adilsons também, né, Wander? Hoje são dois Adilson. Hoje eu vou ter que usar o sobrenome, Ferraz e Filho. É interessante. Realmente, a gente tem aí uma inflação de Adilson, que significa que Adilson é um nome relativamente popular, né? E E aqui em ainda tem o Caruaru tem Adilson muitos Adilson. Ramos, da música, que a gente colocou aí na Ah, introdução é? também, certo? Maravilha, maravilha. Isso Três é bom. Adilsons Tem, hoje pelo menos aqui. tem alguns Adilson aí que prezam, né? Adilson Ramos, né? Tem Adilson que foi técnico do Corinthians, jogador do Corinthians. Né? Tem muita gente aí com esse nome aí, boa também, além da gente. Vamos lá. Adilson, a primeira pergunta é o seguinte: no primeiro capítulo que o senhor está organizando do seu livro, temos como título O Fascismo Deseja a Morte, de Duval Muniz de Albuquerque Júnior, o mesmo autor de Invenção do Nordeste, um livro muito conhecido. O que seria o fascismo? Quais seriam as bases do fascismo? Como é que a gente pode definir, identificar o fascismo? Primeira coisa, discutir o fascismo não é uma coisa simples, né? E que não dá tempo, por exemplo, numa live dessa, já que a gente vai falar de tantos temas, abordá-lo de uma forma mais fecunda, mais profunda. A ideia do Duval é justamente pegar uma questão que é crucial no fascismo, que é a sua relação com a morte, com a pulsão de morte, com o desejo, né, de produzir esse tipo de afeto, ou seja, um afeto de ódio que termina produzindo, né, divergência, intrigas e levando à própria morte na sociedade. Desde o do fascismo histórico, que é aquele fascismo que ficou localizado ali no período entre guerras, 1918, 1919, 1930, você vai ter ali a emergência de vários regimes que, apesar das suas singularidades nacionais, ou seja, o nazismo na Alemanha, o fascismo italiano, o fascismo da Croácia, da Hungria, você vai ter algumas coisas que são comuns entre eles. E alguns elementos são comuns é essa perspectiva de um nacionalismo exacerbado e de uma preocupação muito forte em
totalitário, ou seja, em que a sociedade esteja submetida à vontade de um líder que é a personificação da nação, de um Estado forte. E aí você tem também toda uma sociedade que elege sempre um bode expiatório, um inimigo, e esse inimigo termina sendo a justificativa, muitas vezes, para a unidade da nação, a unidade daqueles que eles consideram os representantes da nação, ou a raça ariana, ou determinados grupos sociais e étnicos, e que terminam tendo como uma das culturas principais, né, a prática da beligerância, ou seja, da guerra, da perseguição aos adversários, aqueles que são considerados inimigos da pátria, do Estado, da família, às vezes, dependendo do país, da religião. Então, esse fascismo histórico ele ficou localizado, né, nesse período que vai até mais ou menos 1945. Só que muitos historiadores, muitos sociólogos, intelectuais não têm um consenso, não aceitam muito a ideia de que nós estamos vivendo a ressurgência, né, de novas formas de fascismos que alguns chamam de neofascismo. Porque para aqueles que têm uma visão mais estática, né, e mais datada do fenômeno, ele teria ficado circunscrito a um período histórico específico, ou seja, aquele período que começa ali com o final da Primeira Guerra Mundial e vai até o final da Segunda Guerra. E pronto. Mas vários historiadores, sociólogos, mais antenados com alguns elementos do mundo contemporâneo, estão percebendo que países da Europa Ocidental, mas também da Europa Oriental e da América Latina e do Norte, estão retomando alguma coisa do fascismo, mas a partir de uma mistura com elementos da contemporaneidade. Portanto, você não pode olhar para o fascismo como sendo um bloco homogêneo, né, fechado. Você tem que analisar aquilo que seria universal no fascismo, como, por exemplo, o desprezo ao outro, o desprezo aos direitos humanos, o desprezo à democracia, o desprezo, né, ao Estado de Direito. Isso é comum a praticamente todos os governos que se elegeram sob a perspectiva, né, do que alguns estão chamando de uma concepção política neofascista, e, ao mesmo tempo, você tem que levar em consideração as singularidades de cada país. Então, por exemplo, o que acontece no Brasil não vai ser igual ao que acontece na Hungria, ou o que está acontecendo na Polônia, né, uma vez que agora a extrema-direita chegou ao poder, ou tal qual o que acontece nos Estados Unidos com Donald Trump. Sempre vai existir as singularidades, e essas singularidades nacionais, regionais, elas têm a ver com a história, né, com o processo histórico de cada país, porque o que vai acontecer, é uma coisa que eu vou discutir no meu texto, é justamente essa confluência, né, entre elementos do passado, elementos que foram produzidos na longa e média duração, e questões que são contemporâneas, produzidas pela nova dinâmica do capitalismo, do neoliberalismo, por questões relativas também às novas tecnologias, como as redes sociais, esses novos suportes, que, de alguma forma, contribuíram para o aguçamento, né, de determinadas questões que estavam meio que, vamos dizer assim, ofuscadas, como, por exemplo, a questão dos fundamentalismos religiosos, né, dessas questões relacionadas à crítica, né, das identidades, das subjetividades, das questões étnicas. Uma série dessas questões estavam meio que ofuscadas, assim, meio que, né, apagadas, mas a partir de um certo momento, e eu acho que com o ingresso também das redes sociais, muitas questões que eram latentes, mas que estavam ocultas, ganharam força e, claro, com um apelo, né, a questões muito relacionadas àquilo que é muito forte no fascismo, que é a defesa da tradição, a defesa da família, a defesa de elementos que nós chamamos de mais conservadores, de mais, né, antiquados, com determinados elementos da modernidade. Então, só que essas questões elas vêm à tona, né, de uma forma muito radicalizada, né?
de uma forma em que não há moderação, não há um meio termo, ou seja, é por isso que a gente chama esse tipo de ação fascista como sendo uma ação marcada, né, pelo extremo, pelo sectarismo, porque ela tem incapacidade para ouvir, para mediar, para ponderar a opinião do outro, né, a diferença, a alteridade. Então, essas questões contemporâneas, elas são marcadas por crise do próprio sistema capitalista, por crise da própria democracia, do Estado de bem-estar social, um conjunto de elementos que caracterizam, vamos dizer assim, o mundo mais contemporâneo, alimentaram, né, elementos que já estavam latentes na sociedade, como, por exemplo, um certo conservadorismo, um conjunto de preconceitos e estigmas que em todas as sociedades tem. Porque em todas as sociedades você vai ter conservadores, liberais e progressistas. Só que há um momento em que essas coisas ganham mais força e expressividade. Eu acho que o que o senhor vem trazendo... dialoga com isso. Oi. Eu acho que o que o senhor vem trazendo aí vai impactar, ou pelo menos diz respeito, a muito do que a gente tem para lhe questionar agora. No terceiro capítulo que o livro que o senhor está organizando, O Brasil em Tempos Sombrios, que será lançado em breve, no terceiro capítulo do seu livro, temos aí o capítulo Uma Onda Conservadora Balança o Brasil, de sua autoria. E aí a pergunta é a seguinte, professor Adilson Filho, o conservadorismo vem ganhando força no Brasil? Por quê? Bom, por isso que eu coloquei aí uma interrogação, né? Uma pergunta, na realidade. O título tem essa insinuação. Ele é uma pergunta. Uma onda conservadora balança o Brasil, porque a minha preocupação com esse artigo foi justamente questionar a ideia de onda conservadora. De fato, existe uma onda global conservadora, né, que ela vem ali da Europa ocidental e oriental e vem atingindo vários continentes, inclusive com muita força o continente americano, e particularmente a América Latina e o Brasil. Mas a pergunta que eu faço, será que o Brasil está vivendo, de fato, uma onda conservadora? Então eu tento gerar uma polêmica aí, dizendo que, no Brasil, a expressão onda conservadora é uma expressão que eu acho vaga, frágil, porque a ideia de onda sugere algo passageiro, acontecimental. E a onda que nós tivemos no Brasil foi uma onda progressista, uma onda que durou apenas 13, 14 anos, que foi de 2013 a 2016 ou 2015. Então, essa onda, ela de fato pode ser classificada assim, porque ela teve uma duração muito curta, né? Foram poucos anos. Agora, quando você olha para a história do Brasil, desde a colônia, passando pelo Império, e olha praticamente toda a história republicana, com algumas exceções, o que marcou a nossa formação histórica, ou seja, o que é o nosso magma, né? O que é o elemento que nos molda do ponto de vista psicológico, social, cultural e político, é o conservadorismo. Então, a sociedade brasileira, ela sempre foi conservadora. Ela nunca foi liberal, tá certo? O liberalismo no Brasil é uma farsa, é uma falácia. Você pode ter um ou outro indivíduo, de fato, liberal, mas você não tem partidos liberais. Os partidos brasileiros sempre dependeram do Estado, né? E o liberalismo no Brasil tem uma tradição altamente golpista. Liberais apoiaram o golpe de 64, apoiaram o golpe de 2016, né? São estatizantes quando interessa a eles, ou usam o Estado para salvar as empresas privadas. Então, você não tem uma cultura liberal no Brasil em praticamente nenhum momento da história. Os partidos do Império que se intitulavam liberais eram escravocratas, ou seja, muito mais parecido com o liberal na oposição é um conservador na situação. Então, você não tem muita diferença entre liberal e conservador no Brasil. Portanto, eu discuto que é problemático você falar em onda conservadora, porque dá a ideia que depois desse momento você viria para uma onda progressista, liberal, e sempre haveria um movimento pendular entre uma tendência e outra. Mas quando você olha na longa e média duração da história brasileira, você vai ver que nós passamos 350 anos como colônia, né? Tivemos uma sociedade imperial marcada também pela escravidão,
E dos cento e poucos anos de república, ou seja, dos poucos 120 anos, 130 anos de república brasileira, a maior parte dela foi marcada por golpes, quarteladas, estado de sítio, derrubadas de presidente e por forças oligárquicas e ultraconservadoras. Então, Jair Bolsonaro, ele não é um fato, vamos dizer assim, incomum na história do Brasil. A figura de Jair Bolsonaro, sim, é uma figura grotesca, é uma figura que a gente pode colocar no campo da irracionalidade, no campo até, alguns colocam, da psicopatia, da perversidade, mas do ponto de vista do conservadorismo, ele pode ser o representante, vamos dizer assim, mais tosco daquilo que é a essência da sociedade brasileira. E qual é a essência da sociedade brasileira, sobretudo em termos econômicos e políticos? É um conservadorismo, aí veja qual é o conservadorismo que eu estou me referindo. É um conservadorismo de tipo reacionário, ou seja, aquele conservadorismo que está voltado para o passado. A sociedade brasileira, eu disse recentemente, é uma sociedade que se insinua moderna, que pretende ser a sociedade do futuro, mas que não consegue romper com o seu passado, que não consegue romper com as suas mazelas históricas. Portanto, a sociedade brasileira é uma sociedade que não vive uma onda conservadora, mas ela vive uma reação, é o contrário, conservadora de extrema-direita àquilo que foi uma onda progressista. Veja que depois de uma onda progressista, que não foi radical, que foi muito disciplinada e obediente ao sistema capitalista, nós tivemos uma radicalização do processo político. Diferentemente da Europa, que a Adilson Ferraz conhece, estudou na França, e Que tem você suas mazelas também, Adilson. sempre teve na... Oi? Que também tem suas mazelas. Sim, eu sei, tem muitas mazelas, muitos problemas, mas tem, por exemplo, uma coisa, você teve um rodízio no poder na França, entre conservadores, liberais e socialistas, você teve um rodízio sempre na Inglaterra, entre conservadores e trabalhistas, até na Alemanha, depois do nazismo, ou seja, entre social-democratas, né, liberais, cristãos. Você vai ver isso em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, você nunca teve esse rodízio entre socialistas, trabalhistas, conservadores e liberais. Não é que a nossa sociedade seja pior do que as outras. É porque em sociedades em que o passado foi marcado, né, pela marca indelével da escravidão, do latifúndio e fundada na aristocracia, a mudança aqui, ela teima em ser mais lenta. Ela demora mais do que em outras sociedades que, embora sejam capitalistas, não tiveram esse passado, né, que é tão presente na nossa formação, porque boa parte desse passado continua presente. Um exemplo, o racismo estrutural. Veja, se nós fôssemos uma sociedade liberal, como é que seria possível imaginar uma sociedade que é liberal, que tem a 10ª economia do mundo, ou a 8ª, sei lá, mas apresenta os índices de desigualdade e de injustiça social igualmente a qualquer país pobre, miserável, né, do que a gente chamaria no passado de terceiro mundo, da África, da Ásia, etc. Ou seja, esse paradoxo de uma sociedade que tem uma das elites mais ricas do mundo, com uma das populações mais desiguais e mais, né, vitimadas pela violência, pelo descaso, isso só pode ser possível numa sociedade que é reacionária. E o que é uma sociedade reacionária? É uma sociedade que ainda não superou os grandes dilemas da Casa Grande e da Senzala. Ou seja, Adilson. nós nos modernizamos, criamos uma sociedade em alguns lugares que são nichos de modernidade e até mesmo de pós-modernidade, mas isso são ilhas, num contexto que ainda é profundamente atrasado. Adilson, no capítulo 4 do livro que você está organizando, a gente tem um capítulo muito interessante. Gostei do título, que é o seguinte: Ascensão e Caráter do Bolsonarismo, que é do historiador Daniel Arão Reis. Então, quais foram os aspectos
que contribuíram para a ascensão do bolsonarismo aqui no Brasil? Eu acho que tem muita coisa que pode ser dita, né? Mas quais são os principais aspectos que você poderia destacar? Olha, tem muita coisa aí, né? E aí esse é o grande problema de você traduzir o texto né, de um outro colega tal, e você nunca vai traduzir da mesma forma que ele escreveu. O professor Daniel Arão Reis é um grande historiador da Universidade Federal Fluminense e ele faz um primeiro momento uma análise, né, do Bolsonaro, ou seja, de como é essa figura, de como ela se caracteriza, né, histórico e sociologicamente, e depois o bolsonarismo. E, claro, ele diz que tem três formas de analisar esse momento histórico. Um é partindo da longa duração, ou seja, dessa herança histórica mais estrutural. O outro é analisar a sociedade a partir da média duração, ou seja, de um período mais conjuntural. E a outra coisa é a curta duração, se restringir somente a esse momento mais específico dos últimos 2, 3 anos, que emerge com a crise de Dilma, com a crise, né, de um modelo econômico que esgotou, sobretudo a partir dos últimos anos de Dilma, de uma própria crise do capitalismo, né, de uma série de erros, por exemplo, cometidos pelo próprio PT, de alianças, né, de um partido que se insinuava ser a grande novidade e, de repente, também passou a fazer alianças com grupos e atores que, de alguma forma, se caracterizam por essa cultura, né, do patrimonialismo, como é o caso do Centrão. Então, ele vai mostrando que o bolsonarismo ele é produto, né, de uma série de questões que surgem na sociedade brasileira, a exemplo das, desse movimento, né, fundamentalista, dessas novas formas, né, de subjetividade que emergem, ou seja, mais conservadoras, mais reacionárias, dos erros econômicos, né, dos últimos anos do governo Dilma, dessa crise também do Estado, né, do Estado de bem-estar social, de um processo de negação da política, sobretudo dessa política tradicional, de um discurso que, de alguma forma, tem, né, respaldo na sociedade brasileira, que é o discurso autoritário. Veja, Bolsonaro foi eleito por quê? Não foi por conta de um conjunto de pessoas alopradas, né, enlouquecidas, como se dá a entender a partir, né, de alguns seguidores de Bolsonaro e da própria família e do próprio Bolsonaro. Não, quem votou em Bolsonaro foram 57 milhões de brasileiros. 57 milhões de brasileiros que sabiam quem era Bolsonaro. E boa parte desses brasileiros eram de classe média, eram intelectuais, alguns deles eram funcionários públicos, militares, religiosos, etc. Então, ele vai mostrar a influência que vai ter, por exemplo, essa nova perspectiva religiosa, né, marcada pelo neopentecostalismo, por esses grupos religiosos que Bolsonaro soube capitanear parte do seu conservadorismo, né, da sua visão de mundo fundamentalista. E, claro, isso foi muito marcado pelo discurso, né, de dois mundos que se opunham, ou seja, um mundo, né, próximo da tradição, da família de Deus e da pátria, e um outro que se colocava dentro de um espectro que era o espectro do comunismo, o espectro da destruição da família, dos valores fundamentais, etc. Então, esse tipo de discurso ele não surgiu no Brasil, ele não é uma coisa, vamos dizer, do Brasil, ele tem acontecido em boa parte dos países, mas no Brasil ele tem, né, um caldo cultural que o alimenta. Esse mesmo discurso foi usado em 64 para justificar também o golpe. Né? Os movimentos liderados pela ala conservadora da Igreja Católica, de alguma forma, são muito parecidos com a agenda que foi, né, utilizada por Bolsonaro para capturar parte dos segmentos evangélicos, mas também católicos e de outras denominações. Então, ele vai mostrando, é um conjunto de elementos. Quer dizer, o bolsonarismo não é fruto de uma realidade única, de um momento histórico específico, né? De um conjunto de elementos históricos e sociológicos produzidos
também pelos erros da própria esquerda, ou de parte da esquerda, e também pelo que acontece no mundo, porque o Brasil não é uma ilha, né? A gente percebe que há muitas semelhanças entre o que acontece no Brasil, entre o discurso de Bolsonaro, o discurso de Trump, entre determinadas práticas, e há uma combinação, há uma orquestração. Né? Lembremos de Steve Bannon, lembremos do que aconteceu na Inglaterra com o Brexit, do que aconteceu com a eleição de Trump aqui no Brasil, o que aconteceu na Hungria. Quer dizer, não essas coisas são articuladas, porque com esse momento de globalização, né, dos meios de informação, dos meios, né, tecnológicos, então houve uma difusão muito grande e orquestrada desse conservadorismo. Então, para entender o fenômeno Bolsonaro, segundo o professor, tem que inseri-lo dentro dessa história, né, brasileira, dentro dessas crises que a sociedade brasileira vem produzindo e desses vários elementos sociológicos, arquétipos, que estão também no imaginário da nossa sociedade, que foram retroalimentados e redimensionados por essa onda conservadora né, que se desenvolve, se intensifica, sobretudo a partir também do protagonismo das redes sociais. Professor Adilson Filho, além de outras pautas que são trazidas do ponto de vista do conservadorismo por parte da direita política, nós temos uma das principais pautas econômicas, que é exatamente o neoliberalismo. Não é? E no capítulo 6 do livro que o senhor está organizando, a gente tem aí um capítulo do José Marciano Monteiro, não é? Em que intitula-se Liberalismo e Crise, abaixo de uns e acima da maioria. Qual seria, então, aí, professor Adilson Filho, a relação que tem entre o neoliberalismo e crises? Primeira coisa, falar um pouquinho do professor. O professor José Marciano é professor da UFCG, do mestrado em Sociologia, no Prof. de Sociologia, e é autor de um livro muito importante, né, sobre a relação entre família e poder político na Paraíba. Esse texto aí tenta abordar uma coisa que é muito importante no Brasil e que talvez seja um dos elementos mais expressivos desse momento histórico que nós estamos vivendo, de crise do capitalismo. Quer dizer, que é justamente o neoliberalismo. O neoliberalismo, como um projeto político, econômico e ideológico, ele tem se caracterizado justamente por uma sucessão de crises. Em praticamente nenhum país do mundo, né, o neoliberalismo tem dado certo. O exemplo disso é como esses países neoliberais não conseguem encontrar formas a partir do mercado de resolver o problema, por exemplo, da pandemia, bem como da geração de emprego. Você vai observar, os Estados Unidos vêm numa crise muito grande e a pandemia aprofundou essa crise que já vinha acontecendo. Antes da pandemia, a mesma coisa aconteceu no Brasil, ou seja, a gente estava aí com taxas expressivas de desemprego, de quebradeira de empresas, ou seja, o crescimento do Brasil, independentemente da pandemia, seria, no máximo, né, 1%, o que significa dizer que a economia estava estagnada. E parte disso tem muito a ver com o neoliberalismo. Quer dizer, o que é o neoliberalismo, se não uma forma de supervalorizar o mercado, o individualismo, né? E tirar o papel, né, das políticas públicas do Estado como um agente provedor, providencial no desenvolvimento de um país, de uma sociedade. Então, você vai ver, por exemplo, que essa agenda de Paulo Guedes é uma agenda que interessa a todos os conservadores e liberais do Brasil. A Rede Globo não quer o Bolsonaro, outros setores também não querem o Bolsonaro, mas querem Paulo Guedes. Por quê? Porque o Paulo Guedes ele é o grande representante do neoliberalismo no Brasil, e o neoliberalismo é uma política econômica que é baseada justamente na produção da desigualdade social e no seu aprofundamento, porque já está muito claro, desde Pinochet
no Chile, que foi o primeiro a implantar o neoliberalismo. Veja que o neoliberalismo ainda não tem uma relação com a democracia. O neoliberalismo, ao contrário do liberalismo, ele não está preocupado com os direitos humanos, ele não está preocupado com a democracia representativa, com o Estado de Direito. O neoliberalismo ele visa basicamente o lucro e a produção de uma desigualdade social que fortaleça cada vez mais os ricos em detrimento da sociedade. Em todos os países em que o neoliberalismo foi instituído, ele aumentou a distância, o abismo, o fosso entre ricos e pobres, a ponto de que a gente tem visto ultimamente que tem cada vez mais, ou seja, cada vez menos, né, ricos e cada vez mais pobres no mundo. A classe média está diminuindo, a quantidade de pobres e miseráveis tem crescido muito no Brasil, inclusive depois do golpe, você veja a quantidade de pobres e miseráveis e desempregados, como ela cresceu. Isso nos Estados Unidos também está acontecendo e a social-democracia tem sofrido bastante porque o principal ataque que ela sofre hoje é justamente dos neoliberais em função do papel que tem o Estado como elemento central ainda, né, para desenvolver determinadas políticas públicas, como, por exemplo, a educação, saúde e previdência. A gente basta perceber o que aconteceu no Brasil a partir dos 2 anos de Temer. Quer dizer, ele criou uma série de medidas para enfraquecer a classe trabalhadora através de uma reforma trabalhista, para criar uma série de problemas, né, para aqueles que irão se aposentar no futuro, esses que já estão, como eu, por exemplo, vão ter que trabalhar muito mais tempo. E tudo isso é uma política deliberada do neoliberalismo para enfraquecer a classe trabalhadora, enfraquecer, né, cada vez mais a sociedade do ponto de vista daquela ala mais pobre e fortalecer as elites. Veja que você não tem taxação dos ricos, você não cria, por exemplo, medidas para controlar o sistema financeiro, para sobretaxar, né, o sistema financeiro mais rico do Brasil. Toda taxação, toda carga tributária é sempre direcionada para o pobre. Basta ver que no Brasil você tem uma das maiores injustiças, né? Os ricos são pouco tributados, os patrimônios e herança e os salários desses ricos praticamente, né, não recebe a tributação, é praticamente a mesma tributação da classe média. O imposto que um pobre paga para comprar um sabonete é o mesmo que um cara bilionário paga. E isso é fruto de uma sociedade, como eu disse, que é reacionária, aristocrática ainda na sua forma de pensar as relações sociais, de pensar o outro. E isso só fortalece o neoliberalismo. O neoliberalismo no Brasil ele é muito mais radical do que em outros países, porque ele se alimenta dessas mazelas históricas. Ô Adilson, Portanto, deixa eu interromper um pouquinho, porque você Pois falou não. aí que o neoliberalismo ele favorece a desigualdade social, a pobreza. E eu queria fazer um pedido à Vande. Vande, como é que seria o Bolsonaro indo na favela comer uma feijoada? Olha, eu queria dizer que o pobre só serve aí para me eleger, tá ok? O pobre aí não conseguiu nem dinheiro aí para conseguir comer, quer comprar arma. Isso é impossível, tá ok? Olha, a última vez que eu comi feijoada foi com a milícia no Rio de Janeiro, tá ok? Antes da EMA me machucar, porra! Ô Vande, ô Agora Vande, já eu tenho um costume de comer feijoada com meus companheiros. Inclusive, até comi uma feijoadinha com Adilson Filho. Eu tenho uma foto com Adilson Filho, que ele já foi candidato a prefeito. Eu tenho uma foto abraçadinho com ele. Naquele dia a gente comeu uma feijoada boa da molesta dos cachorros. Tomamos Junto 2 com lapadas de pituzinha. cana. 2 lapadinhas de cana, companheiro. Comigo não tem frescura e não tem triplex. Nenhum nem outro. ô Adilson, voltando para cá. Vive- Assim, você destacou uma série de problemas aí relativos ao fascismo, neoliberalismo, fala um pouquinho das características da ascensão do bolsonarismo. Então, se eu entendi bem, quando é que a democracia volta no Brasil? Esse é o texto de Jailson, né? Que horas ela volta à democracia? Fazendo um trocadilho com aquele filme
né? Aquele filme que marca um momento interessante na história do Brasil, quando os pobres começam a desenvolver um tipo de protagonismo que passa a causar um certo mal-estar nas famílias burguesas, ou seja, quando a empregada doméstica, a filha da empregada doméstica, quer se tornar também, né, médica, advogada, juíza, promotora, ou seja, quando ela quer ocupar um espaço que era exclusividade das elites, das classes conservadoras, aristocráticas brasileiras. Então, ele faz esse trocadilho, né, para pensar nessa questão também e para pensar na questão da democracia. Qual é o grande problema brasileiro hoje? Há um consenso. Do ponto de vista das formalidades, de uma democracia burguesa ou representativa, essa que nós, né, vimos cultivando há alguns anos no Brasil, ela está correndo um sério risco de desaparecer. Hoje, né, ontem, né, vocês viram que a revista Piauí, né, mostrou aí que o presidente, o despresidente Bolsonaro estava aí prestes a intervir militarmente no STF. Isso saiu agora, não teve muita repercussão, era para ter. Então, nós estamos num governo formado por golpistas, ou seja, o governo, o presidente é golpista, né? O chefe da Casa Civil é golpista, você tem uma série de ministros, né, que fazem parte daquela linha dura de 64, ou seja, a chamada linha dura da extrema-direita, que era ligada a Silvio Frota, que flertava com os Estados Unidos. Então, esse tipo de militar, golpista, reacionário e entreguista, hoje está do lado de Jair Bolsonaro e não tem nenhuma preocupação com a democracia. Veja as declarações do general Heleno, veja as declarações de outros generais, inclusive da ativa, e de muitos que estão, né, na caserna, e dos filhos de Bolsonaro, do próprio Paulo Guedes, né, um saudosismo e uma defesa do AI-5. Então, a democracia no Brasil corre sério risco, isso aí é visto, né, por liberais, conservadores moderados, mas há um medo muito grande por parte desses segmentos de assumir uma radicalização no sentido de dar encaminhamento ao processo de impeachment de Bolsonaro. Você veja que Dilma caiu, né, pelas faces das pedaladas fiscais, algo que era praticado por todos os presidentes do Brasil, e Bolsonaro já cometeu diversos crimes, inclusive já foi denunciado na ONU, né? Tem 3 denúncias dele lá na ONU, e o Rodrigo Maia disse agora, numa entrevista no Roda Viva, que ele não cometeu nenhum crime de responsabilidade, o que ele fez é muito menos grave do que o que Dilma fizera no passado. Então, isso só demonstra, né, como esse lado que a gente chama de liberal brasileiro, seja PSDB, DEM e outros partidos do Centrão, são tão reacionários quanto o Bolsonaro e o bolsonarismo. É porque o bolsonarismo ele tem uma coisa que causa mal-estar. É a sua truculência, né? É o seu jeito grosseiro, né, irracional de agir. Enquanto um Sérgio Moro, enquanto um Rodrigo Maia são mais sutis, são mais sofisticados, dando a entender que são pessoas que flertam bem com a democracia, o Estado de Direito, mas nós sabemos que realmente eles estivessem interessados na democracia, já tinha dado encaminhamento ao processo de impeachment de Jair Bolsonaro. Então, assim, o cenário é sombrio, por isso que você me provocava antes, né, de começarmos a live, se eu tinha me inspirado em Hannah Arendt. E eu tenho. O que significa sombrio? Quando você pega o dicionário, tem vários sentidos, tem uns 10 ou 12 sentidos a palavra sombrio. Né? Sombrio quer dizer o quê? Um cenário de muitas sombras e poucas luzes. Quer dizer, um negacionismo. Os caras estão negando que a Terra é redonda, os caras estão negando a ciência, os caras estão negando a história, estão negando o Holocausto. Então, isso é o quê? É algo obscuro. Estão negando a democracia, estão negando o sistema de pesos e contrapesos.
né? O tempo todo os caras falam em fechar o STF. Há toda uma disseminação do ódio, afeto de ódio, né? O desejo de morte. Quantas pessoas já não foram ameaçadas de apanharem, como agora o Felipe Neto, de serem assassinadas? Então, isso é um cenário obscuro, é um cenário preocupante, é um cenário que não apresenta muita esperança, sinistro. Por isso que eu usei esse momento, né, esse título de Tempos, né, Sombrios, porque nós temos três elementos que caracteriza de forma muito sinistra, né, muito vaga, esse momento de 2020. Esse 2020 é uma data muito arredondada, mas ela é muito emblemática para a gente entender o momento que nós estamos vivendo. Veja, a gente está vivendo uma pandemia global, né, em que o Brasil é considerado o país mais irresponsável a partir do seu governo e seus ministros. Até agora a gente não tem ministro da saúde. É o país que tem a segunda maior quantidade de mortos e contaminados. É um país que vive sob o espectro do neoliberalismo, de toda essa destruição do Estado brasileiro, daquilo que foi construído por Getúlio Vargas, que é o que a gente imagina ser o nosso estado de bem-estar social. Uma série de leis estão sendo construídas para justamente desfazer direitos, né? Essa tal carteira de trabalho verde e amarela ou azul, verde e amarela vem justamente para destruir aquilo que foi construído pela CLT, ou o que resta dela. Então, você tem dois cenários aí, a pandemia, o neoliberalismo e ainda tem o fascismo. Então, veja, esses três elementos, eles estão juntos no Brasil. Em algumas partes do mundo, o cara só tem a pandemia. Aqui no Brasil, o cara tem a pandemia, o neoliberalismo e o fascismo. Professor Adilson Filho, a gente já está chegando já para o fim, estamos nos últimos minutos. Me responda uma coisa, a última pergunta, dentro do que foi pensado no seu livro, né? O livro que você está organizando aí, O Brasil em Tempos Sombrios. Por que é que a educação esquerdizante precisa ser combatida? Porque a educação esquerdizante é uma educação que faz o sujeito pensar, que faz o sujeito problematizar, que pensa a educação como um ato político não no sentido político partidário, mas como um ato que tem um compromisso com a transformação da vida, né, dos educandos. E aí esquerdizante porque os caras associam a figura de Paulo Freire e de toda a sua pedagogia a algo relacionado à esquerda, ao comunismo, etc. Mas Paulo Freire é um dos educadores mais citados do mundo e mais valorizado, inclusive, né, tendo estátua, um monumento em homenagem a ele na Suíça, se eu não me engano, em Genebra, e é uma educação que é reconhecida e valorizada em muitas partes do mundo. Mas aqui a educação esquerdizante é reduzida e rebaixada a algo puramente ideológico e fracassado. Então, por isso que é importante pensar a educação e pensar como o fascismo elege a educação e seus patronos, a educação popular, como sendo inimigos da sociedade, inimigos da cultura, do desenvolvimento, do futuro. Então, é por isso que esse livro ele cumpre esse papel de pensar vários temas da ordem do dia, né, para que a gente não só fique constatando que estamos vivendo sob o signo, né, de algo tenebroso, mas ao mesmo tempo que possamos ensaiar saídas, mudanças dessa realidade que nós chamamos, né, de obscura e grotesca. Bem, pessoal, então a gente já vai chegando aqui ao fim de mais um Politicando. Queria agradecer imensamente ao professor Adilson Filho, que trabalhou comigo na Fafica. Era sempre um grande prazer encontrar com ele no NUPESC, a gente debater vários temas, fazer pesquisa. Então foi um período muito bom, Adilson, aquele período da Fafica. Agradecer ao professor aqui pela participação no Politicando. E fica aqui uma ideia, Vandi, que é o seguinte, quando o livro for lançado, é uma super obra, pessoal. Eu acho que vai impactar bastante o nosso cenário acadêmico, político aqui no Brasil, a gente convidar todos os autores para participar
de um episódio aqui do Politicando, né? Para cada um falar um pouquinho do seu capítulo. Acho que é uma ideia muito boa. O que é que tu acha, Adilson Filho? Eu acho bacana, eu acho importante, inclusive. Só não sei se vai ser possível juntar esse povo todo, são 14 ensaios. Uhum, 14 ensaios e nós temos o privilégio de ter, talvez vocês não perceberam aí, mas quem faz o prefácio é o filósofo da Unicamp, o professor Roberto Romano, decano, professor aposentado, e quem faz a apresentação é o professor Ricardo Costa Oliveira, da UFPR, Universidade Federal do Paraná, que é professor titular. uhum. Né? Desse grupo aí, dos 14, aliás, dos 16 que compõem o livro, o mais fraquinho mesmo, e eu digo isso sem, nenhuma, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma timidez, sou eu. Quer dizer, o resto aí, com algumas exceções, você tem 3 professores aí que ganharam o prêmio Jabuti, você tem 8 professores titulares de universidade e pelo menos uns 7 professores pesquisadores do CNPq. Então, Uhum. assim, no meu caso é uma honra juntar tanta gente boa e alguns são meus amigos para produzir uma obra que possa vir a dar uma contribuição significativa e eu me coloco à disposição de juntar o máximo de pessoas que eu puder para a gente abrir aí um espaço para essa interlocução. Muito legal. Para terminar, Eu queria pessoal, agradecer eu muito. queria fazer o famoso pedido a Vande Carlos. Vande, como é que E aí? seria, como é que seria o Lula convidando o professor Adilson Filho para tomar uma cachaçinha? Antes eu queria dizer que nunca antes na história desse país um professor lançou tanto livro, tão organizado como Adilson Filho. Eu queria dizer que eu já encontro marcado lá no. Como é que é o nome da. No Rio, Barril Branco aqui em Caruaru. Lá no Barril Branco, a gente vai lançar. Vamos tomar uma cachaçinha com a Dilson. E vamos falar sobre o Brasil em tempos sombrios. O Brasil num tempo que é dominado pela milícia. Mas essa milícia vai sair. Vai sair. Eu vou contar nos meus dedos que vai sair, porque vai sair, companheiro. Bom, professor Adilson, eu queria lhe agradecer pela presença, viu, professor? E lhe parabenizar pela produção, uma importante produção intelectual. Mais um livro aí que o senhor vem organizando, né, e lançando. E por dispor do seu tempo, participando aqui no Politicando, né, nas redes sociais, uma discussão muito importante. Parabéns aí pela produção. E estamos ansiosos, né, para que essa obra saia o mais rápido possível e a gente possa, né, ler, debater, problematizar. Muito obrigado. Eu queria agradecer a você, Ivan Carlos, e lhe parabenizar não só pela boa entrevista, boa conversa, também pelo humor, pela criatividade, ao Xará Adilson Ferraz, pela iniciativa de vocês, dizer que é um momento importante esse aí, a gente está conversando, aproveitando, né, esse tempo que nós temos aí de quarentena para criar outras estratégias de comunicação e manter os nossos afetos em dia, porque isso é importante, a nossa saúde mental, e esperar que daqui a alguns dias a gente possa estar aqui voltando para discutir novamente o livro, fazendo um lançamento simbólico aqui também. Então, obrigado e uma boa noite a todos e aqueles que nos estão assistindo nesse momento também. É isso aí, pessoal. Então, boa noite a todos. A gente volta na próxima quinta com mais um Politicando. Siga o nosso canal, marque o sininho para ver todas as notificações. Então, até mais, boa noite, até a próxima quinta. Valeu, galera! Tchau, tchau!